Essa árvore da campanha dos 40 dias, ela tem um significado. Você percebe aqui as raízes da árvore, tá? Que também tem um significado, essas raízes. Significa que quando você descobre o propósito que Deus tem para a sua vida, você aprofunda as raízes no conhecimento de Deus, na fé. E quando você aprofunda as suas raízes em Deus, e isso envolve andar com Deus, comunhão com Deus, você começa a produzir frutos. E você se torna, como diz lá no Salmo 1, semelhante a uma árvore plantada à beira de águas correntes. Vai dar fruto no tempo certo, e tudo que fizer prospera. Amém? Então, quando você conhece o propósito que Deus para você, você começa a dar fruto e com o menor esforço. Por quê? Porque Deus está nesse negócio. Você está ali realmente no propósito de Deus. E hoje o nosso propósito, então, é o engrandecer, que está ligado à adoração. Lá no livro, a gente fala adoração. E aqui, dentro dos nossos propósitos, a gente substituiu pelo engrandecer, que é a mesma coisa. Adorar, engrandecer a Deus, tem o mesmo sentido. E para a gente conseguir adorar e engrandecer a Deus com a nossa vida, que é o primeiro propósito que você vai aprender hoje, você precisa agradar a Deus com a sua vida. Por isso que você foi planejado para agradar a Deus. Vamos repetir isso assim comigo? Eu fui feito para agradar a Deus. Deus colocou dentro de nós, no nosso espírito, um DNA. Lá no nosso DNA, um desejo de se ligar com Ele espiritualmente, através do nosso espírito. Deus colocou esse desejo de adoração dentro de nós. Isso não é casual, não é por acaso. Esse desejo, ele é real, ele existe. Então, o propósito hoje de agradar a Deus, Deus, ele deseja que a gente se aproxime dEle com o desejo de agradá-lo. Isso significa fazer a vontade de Deus, ou seja, tornar a nossa vontade a vontade de Deus. Ah, por que isso? Porque Deus, Ele necessita do nosso amor? Ele depende disso? Não, porque Ele fez o ser humano de forma que, quando nós estamos ligados com Deus, nós vamos viver melhor. Quando nós estamos conectados com Deus, a nossa vida vai entrar em harmonia e equilíbrio, e estamos caminhando, nos preparando para a eternidade com Ele. Agora, se a gente quiser viver uma vida fora da vontade de Deus, aí o ser humano entra em desequilíbrio, porque ele é corpo, alma e espírito, e o propósito final, que é a eternidade com Deus, ele não vai ter. Você precisa ter essa consciência que o nosso alvo final é estar com Ele na eternidade, porque a nossa vida aqui é muito curta, mas nós temos um propósito com essa vida. Deus tem esse propósito para nós, e o propósito hoje, para a gente poder adorar a Deus, você precisa agradar a Deus com a tua vida. Vamos ver esse versículo aqui? Irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Cresçam nisso cada vez mais. Então, Deus nos instrui como ter uma vida que agrade a Ele. Você quer saber como agradar a Deus? Você vem para a Bíblia.
Agora, quando a gente fala em adoração, muita gente relaciona essa questão da adoração na igreja, por um entendimento errado, relaciona com música, com dança. Sim, isso aí é uma forma de adoração. A música é uma forma de adoração. O louvor, o cântico, você vê na Bíblia, na criação ali, você não ouve falar em música. Você só vai ouvir falar em música lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Jubal, que ele tem esse dom com a música, lá ele é citado em Gênesis. Mas a música, Deus criou a música com o propósito de adorá-lo, mas é uma forma de adoração, não é a forma de adoração. Então, muitas vezes há um conceito errado na igreja, e a gente já quer desmistificar isso aí, né? Alguns até, quando a música é mais lenta, mais reflexiva e tudo mais, usa esse termo, não, essa música é de adoração. Na verdade, não é isso, tudo é para adoração, tudo. Aquela pessoa que está lá cuidando do berçário, ela está fazendo aquilo com propósito de adoração a Deus. Aquele irmão que está lá no estacionamento, cuidando do seu carro, ele está fazendo com propósito de adoração a Deus. Os professores que estão agora na Nova Kids, estão com o propósito de adorar a Deus. Tudo é para engrandecer o nome do Senhor. Não é só música. Não é só a música que tem esse privilégio de adorar. Toda a criação, ela adora o Senhor. Tem um outro versículo, Efésios 5:10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, nós temos que discernir, nós temos que aprender então. Então, eu posso aprender a agradar a Deus. Eu posso discernir como agradar a Deus, o que vai agradar a Deus e o que não vai. Tem coisa que não agrada a Deus e você vai descobrir. A Bíblia vai te mostrar, a palavra vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar, olha, isso não agrada a mim. Então você vai, através da palavra, Deus vai conduzir isso aí para você saber o que agrada a Deus. Então, vamos já falar o que a Bíblia mostra aqui, alguns princípios que agradam a Deus. Tem muitos, mas eu quero falar só 4, para te ajudar nesse entendimento. Se você começar a viver esses 4, já vai ter uma mudança muito grande na tua vida. Tá? Primeiro deles é a fé. Olha o que a Bíblia diz. Lembra que para você adorar a Deus, você precisa agradar a Ele. Você precisa fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus fala, ama o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, força e entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus fala para amar Ele, porque Ele sabe que se a gente amar Ele, isso vai ser bom para nós. É como num relacionamento conjugal, a Bíblia compara muito o relacionamento com Deus e o ser humano com o relacionamento conjugal. O que você faz com a pessoa que você ama? Você faz o quê? Você agrada. Né? Você ama uma pessoa, você agrada a ela, você quer fazer com que ela se sinta bem, que você quer fazer essa pessoa sorrir. Quando a gente agrada a Deus, a gente faz Deus sorrir. Quando a gente faz a vontade de Deus na nossa vida, a gente faz Deus sorrir. Deus ri? Sim, Deus ri, nós somos a imagem e semelhança dele. Ele fica triste. A Bíblia fala que ele se ira, mas não peca, só se ira. Ele fica triste, ele fica chateado quando a gente peca, quando a gente desobedece, ele chora, ele se alegra. Deus também tem emoções. Você vê Deus manifestando emoções na Bíblia. Então, agradar a Deus significa
arrancar sorrisos de Deus, Ele olhar para a nossa vida e perceber, valeu a pena ter morrido na cruz por esse meu irmão, meu filho. Valeu a pena. Ele está fazendo valer a pena aquilo que eu fiz por ele. Quando a gente alegra o coração de Deus, isso se chama adoração. Deus olha para a nossa vida e se alegra. Será que Deus está podendo olhar para a sua vida e se alegrar? Será que Deus pode olhar para o nosso coração hoje? Senhor, o Senhor está olhando para a minha vida e Ele está se alegrando? Ele está olhando para a gente, está percebendo que a gente está criando raízes, obrigado, que a gente está aprofundando com Ele, que a gente está melhorando como pessoa a cada dia. Dá uma olhada para trás, pensa aí em anos anteriores, ano passado, ano retrasado. Você está se tornando uma pessoa melhor? Você tem coragem de perguntar para quem está do seu lado, quem te conhece agora? Você tem coragem? Vamos dar um passo de fé agora, de coragem? Não é para brigar, tá? Fala para a pessoa que te conhece aí, olha, eu estou me tornando uma pessoa melhor? O que você acha? Olha, não bate muito forte, não. Tem gente que não tem nem coragem de perguntar, o cara congela. Está congelado pelo frio, coitado. Deve pensar, vou perguntar um negócio desse? E se perguntar para a mulher, ela fala mesmo. Se não tem coragem de perguntar aqui, seja corajoso, pergunta em casa. Só vocês dois, para ninguém ouvir. Aí você anota. Entendeu? Se você não tem coragem de perguntar assim para ela, você fala assim, ó, você anota depois e me entrega. Meu irmão, ela vai te entregar umas 10 folhas. Mas não fica assustado, não. Mas você precisa olhar para trás e perguntar, será que eu estou melhorando como pessoa? Será que a minha vida, eu estou tanto tempo na igreja, caminhando com Deus, vou nos cultos, leio a Bíblia. Deus, o que está mudando a minha vida? O que está melhorando, Senhor? Porque a gente tem que melhorar, a gente vai aprofundando essas raízes, a gente vai crescendo com Deus, a gente vai conseguindo vencer áreas de pecado, né? A gente vai mudando o nosso caráter, e isso é bênção, meu irmão. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente tem essa caminhada com Deus, porque na eternidade não vai precisar mudar nada. Nós vamos para lá pela graça do Cordeiro, não é por mérito nosso. Não há nada que a gente faça que nos faça merecer a eternidade com Deus. Somente a graça dele. Somente o sangue derramado na cruz. Mas enquanto a gente está nessa vida, Deus vai querer que a gente seja uma pessoa melhor. Deus vai querer transformar o nosso caráter. Por quê? Porque Ele sabe que se a gente se aproximar dEle e viver com um propósito de engrandecer, de adorar, de alegrar o coração dEle com a nossa vida, isso vai ser melhor para nós. E a gente vai viver melhor nessa vida. Amém? Você crê nisso? Amém. A Bíblia diz que uma coisa que agrada muito a Deus é a nossa fé. Fé é você crer sem ver. É ter a certeza daquilo que você espera no teu coração. Hebreus 11:1. Só que essa definição teórica, eu creio que a maioria já sabe, mas a nossa fé ela vai ser testada em momentos críticos da nossa vida. Na hora da tempestade, na hora de momentos de decisões difíceis, situações difíceis, na hora da provação. Por isso que Deus fala, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa
àqueles que o buscam. Ou seja, existe uma recompensa, existe uma promessa para quem crê, para quem está perseverando em buscar a Deus, para aquele que não desiste. Agora, aquele que perde a fé, como é que a gente pode perder a nossa fé? E isso é muito sutil. Vem um problema e a gente se desespera. A gente entra num nível de ansiedade, a gente acha que Deus não vai resolver, e a gente perde a fé, acha que Deus não está no controle, mesmo que tenha sido por uma escolha errada sua, uma decisão errada, mas você já se arrependeu, e agora você está pagando o preço pela decisão errada, mas Deus já te perdoou, e você agora está sofrendo danos por causa disso, por causa da escolha errada. Mesmo assim, você precisa ter a fé que o Senhor está no controle da sua vida e que Ele vai recompensar você no final pela sua fidelidade. Você tem promessas de Deus para você. Quando a gente perde essa confiança em Deus, que Deus está no controle, e aí a nossa fé começa a descer, e Deus fala que isso não agrada a Ele. Foi a experiência dos discípulos lá no barco, na hora da tempestade. Jesus que mandou eles irem para o barco e atravessarem o lago de Genezaré. Isso quer dizer que Deus, às vezes, nos coloca em alguma tempestade, que Deus permite, às vezes, a provação, a situação difícil, para ver como que a gente vai reagir à nossa fé. E Deus ficou na popa do barco dormindo. Só que eles estavam pensando que Deus estava dormindo, Jesus só estava deitado. Salmo 121 fala que Deus nunca dorme, é um sentinela perfeito, né? Então Deus não descansa, Ele não dorme, Ele está sempre ligado, Ele coloca os anjos dEle ao redor, Ele coloca o exército dEle para proteger a nossa vida. E no momento da tempestade, da prova, do teste, aqueles homens se desesperaram. Deus, o Senhor me abandonou. Deus, olha que momento difícil. Deus, o Senhor não se importa com a gente, vai todo mundo morrer. O Senhor não está vendo o meu sofrimento, a minha dor. Isso tem um nome: falta de fé. Quando a gente começa a sentir isso, e a gente entra num nível de ansiedade, que a gente não consegue pensar em outra coisa, e a gente não consegue dormir direito, e a gente perde a paz no coração, rouba a nossa paz, tudo porque a gente pensa que Deus não está no controle. Perceba como é sutil a gente perder a nossa fé, e entrar num desespero de causa, e achar que Deus falhou, que Deus não se importa com a nossa dor, com o nosso problema. Você quer saber um homem que teve fé na Bíblia? Noé. Olha, pensa num cara que teve fé. Deus olhou para o coração da humanidade e viu: esse povo não tem jeito não, esse povo está rebelde. Eu vou mandar água, vou encher tudo isso, vou destruir esse povo, porque ele olhou do céu. Em Gênesis capítulo 6 ele fala isso, e ele viu no coração do homem somente perversidade, maldade. Mas de repente ele olha e vê Noé. Jó também era um homem íntegro, né? Ele vê Noé e acende a esperança de Deus. E ele decide: vou escrever uma nova história para essa família. Através deles eu vou fazer uma nova geração. Esse é o próprio Deus, que não desiste dos seus filhos, quando enxerga no coração dos seus filhos um pouco de esperança, de fé, de fidelidade. E Deus então chama Noé e fala: Noé, você vai construir uma arca grande. A arca tinha mais de 100 metros, uma largura também grande e uma construção enorme. E você lembra quanto tempo ele levou para construir a arca? Quem que lembra? 120 anos, né? Você já imaginou?
120 anos trabalhando. Naquela época, o ser humano vivia mais tempo. O pecado fez isso, né? Diminuiu a nossa longevidade. Trabalhando naquilo que ele recebeu de Deus. Só que tinha um detalhe: aquele local era milhares de quilômetros de distância do mar. Como que ele ia levar aquela arca para o mar? Nunca tinha chovido na terra, a água vinha por baixo, nunca tinha chovido, eles não experimentaram, não sabiam o que era isso. Baseado em que Noé pôde ter aquela fé e executar aquele trabalho, olhando lá na frente o que Deus ia fazer, baseado numa palavra de Deus. Toda vez que você se baseia na palavra de Deus, você pode ter certeza que vai gerar esperança no teu coração, e a recompensa vai ser de Deus. É o que ele fala aí. Isso se chama fé. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. E hoje Deus fala para você aqui, olha, se você tiver fé, se você crer, se você confiar no que Deus está falando, você vai agradar a Ele com a sua vida, e haverá recompensa para isso. E se uma coisa que o ser humano gosta é recompensa. Você não gosta de recompensa? Sim ou não? Por que a gente quer Jesus na nossa vida? Porque nós vamos para a eternidade com Ele, porque isso se chama recompensa. Por que a gente quer Deus na nossa vida? Por que a gente está nessa campanha? Porque a gente quer aprofundar as nossas raízes, ter um propósito, um chamado que Deus tem para nós, conhecer isso, viver esse propósito, para a gente dar mais fruto nessa vida, ver Deus agindo mais na nossa vida e ver mais resultado. Isso se chama recompensa. O ser humano ama recompensa. Inclusive, treine os seus filhos em casa com recompensa, né? Na Nova Kids tem até aí um ensino que tem, né? Tem até uma planilha, não tem lá, Gabriel, na Nova Kids, Elô? Você pode depois conversar com eles, como você pode ir treinando isso, as tarefas em casa, e vai gerando recompensa na mesada e no tempo para brincar, em tudo. Isso é uma forma de treinar as pessoas. Você vê na Bíblia a meritocracia todo o tempo, é por mérito, meu irmão. Só não tem uma coisa que é por mérito. E aí foge o controle, que é a salvação, a eternidade. Agora, para viver bem nessa vida, dentro do propósito de Deus, com certeza vai ser mérito. Você vai ter que ralar. Vamos repetir? Eu vou ter que ralar. Se você não ralar, você não vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Tem gente pensando, mas eu não gosto de ler, então ouve o áudio. Pega o áudio aí. Quem está ouvindo o áudio aí do livro? Olha só, um monte de gente. Vocês estão recebendo aí dos líderes de grupo, né? Colocaram no site o áudio? Colocaram aí no site também. Coloca lá o áudio e fica ouvindo, vai dar um tempo ali, uns 10 minutos ali, 15 minutos, você fica ouvindo um capítulo desse aí, mais ou menos. Você vai ouvindo, né, aquilo que Deus tem para a sua vida. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. Agora, como é que você vai crescer com Deus se você não quer treinar? Sem treinamento não tem crescimento, a gente tem que treinar para tudo. Jesus pegou os discípulos, 3 anos de treinamento, o tempo todo junto. Por isso que o Evangelho chegou até nós. Experiência direta. Quando Paulo se converteu, 3 anos na Arábia, só recebendo de Deus, treinamento direto. Na obra de Deus é assim também, na vida com Deus, a gente tem que treinar, aprender, pegar o conhecimento, deixar entrar na nossa vida, que vai gerar fé e vai gerar vida e transformação de caráter. Noé era um homem que tinha fé, e por isso Deus aproveitou essa fé dele.
e ele construiu a arca, né? E legal, quando terminou, a água baixou e a arca ficou na terra. Quando Noé saiu com a sua família, a primeira coisa que ele fez foi fazer um culto a Deus. Ele celebrou a Deus. Você celebra alguma coisa legal que aconteceu na sua vida? Você vê na Bíblia Deus celebrando. Isso é uma forma de engrandecer, de adorar a Deus. Por exemplo, você construiu uma casa ou fez uma reforma, vamos celebrar, vamos convidar alguns irmãos e vamos fazer aqui um momento de adoração a Deus, um culto agradecendo ao Senhor. Você passou num concurso, você se formou na faculdade, tudo, meu irmão, é motivo para a gente engrandecer a Deus. Noé nos ensina isso por causa da fé dele, a gratidão faz isso. Ele conseguimos chegar àquilo que tudo que Deus falou, tudo foi verdade. Agora, por que Deus não destruiu o povo e colocou Noé e a sua família lá em cima de um monte? E eu fiquei pensando isso. Deus só deu um trabalhão para Noé, 120 anos construindo a arca. Só podia ter feito diferente. Era só o Senhor pegar eles, colocava num monte mais alto, no Everest lá, e enchia toda a terra e deixava só um pedacinho para fora. Não era mais fácil? Por que ele deu esse trabalhão para Noé? Sabe por quê? Porque Deus sabe como a gente pensa. Eu tenho aprendido a cada dia, meu irmão, baseado na palavra e na vida, na prática, nós somos o agente de milagre de Deus. A gente não fica pedindo milagre de Deus? Quem está à espera de um milagre de Deus em alguma área da sua vida? Levanta o braço. Olha, quantas pessoas. Diga assim: eu sou o agente de milagre. Deus vai usar a sua própria vida ou a vida de alguém para você participar, viver aquilo, para fazer o milagre que você está esperando. Você é o agente direto disso aí. Deus quer que você tire a lição daquilo. Deus queria marcar gerações. Deus queria que aquela família que sobrou visse e tivesse um temor a Deus sobre tudo, inclusive sobre o trabalho, porque toda a família participou da construção da arca. Que uma vida com Deus significa que a gente vai trabalhar, que a gente vai se esforçar para a gente viver bem nessa terra. Tudo isso Deus estava mostrando, que valia a pena acreditar, ter fé na palavra, porque haveria uma recompensa, haveria um final feliz, haveria um final de bênção, porque Ele é o nosso Deus. Você precisa acreditar nisso. Se você quer ter uma vida de adoração a Deus, para agradar ao Senhor, você precisa ter essa fé. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para todo mundo: você tem fé, você acredita? Você vai falar assim: eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Mas é no momento difícil que a nossa fé vai ser testada. É no momento da tempestade, é no momento do dilúvio, é no momento do problema que a gente pensa que é insolúvel, mas ao mesmo tempo a tua fé pensa assim: mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Amém? Segundo, se você quer agradar a Deus, você precisa ter temor ao Senhor. Eu já falei muito sobre temor a Deus. Olha o que diz aqui: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. O temor é que gera a obediência ao Pai. É ter essa obediência, esse compromisso. Se você tiver obediência, você vai agradar a Deus com a sua vida. E a obediência vai se manifestar nas decisões que a gente toma, nas escolhas. Lutar contra o pecado, abandonar o mal. Você vai ter oportunidade de pecar e, por temor a Deus, por obediência, você não peca. Noé era um homem obediente. A Bíblia diz que ele construiu a arca. Olha só, ele fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Você faz tudo que o Senhor ordena para você?
Ah, mais ou menos, eu obedeço mais ou menos, pastor. Então, obediência parcial não é obediência. Ou é obediência ou é desobediência. A obediência parcial me lembra Saul, que foi um rei que não teve sucesso por causa do caráter frágil dele. E ele então recebe a missão de destruir os amalequitas. E Deus falou: não traga nada, nenhum despojo de guerra. E o que ele fez? No final, viu aqueles boi gordo lá, aquelas ovelhas gordinhas, e ele falou: não, isso aqui a gente pode, né? Ele conseguiu vencer os amalequitas, mas esses bois a gente pode levar para fazer um churrasco, depois a gente usa também para fazer os sacrifícios. E ali foi um dos motivos que fez ele perder o reinado, por causa da desobediência. Quando ele foi confrontado por Samuel, ele falou assim: mas eu obedeci, eu venci os amalequitas. E Samuel tentando fazer ele entender que uma obediência parcial é desobediência, e ele não entendia isso, e ele insistindo: mas eu venci os amalequitas. Sim, mas você não venceu do jeito que Deus falou para fazer. A obediência significa obedecer igual Noé. Fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe, Ele preza isso. Quando você tem temor a Deus, você produz também no teu coração arrependimento rápido. A obediência quer dizer que eu estou conseguindo resistir ao pecado e não estou caindo naquela armadilha, naquela cilada. Obedecendo a Deus em várias áreas, seja nos relacionamentos, seja na área da imoralidade, que pega muita gente, dos maus pensamentos. Você está conseguindo obedecer a Deus, você está conseguindo resistir. Mas vamos supor que você escorregou e pecou. Qual é o conselho de Deus para nós? Se arrependa rápido. Se arrependa rápido. Rápido, rápido. Quanto mais rápido você puder para limpar esse coração, você tem que se arrepender rápido. Para limpar esse coração e não deixar apodrecer esse pecado. O pecado, o que o lixo faz? O lixo atrai o quê? Moscas. Lixo atrai moscas. E o que muita gente faz? Vai lá e espanta as moscas, mas não tira o lixo. E aí o que acontece depois? As moscas voltam. Por quê? Porque não tirou o lixo, o podre. O pecado é a mesma coisa. O pecado atrai demônios para a nossa vida, que vão nos atormentar. Pode ter certeza. Pecado atrai demônios, é o alimento deles. Se eu deixar o pecado na minha vida e não tiver um arrependimento verdadeiro, porque Jesus já pagou o preço na cruz por aquele pecado, só falta eu me arrepender para Ele realmente limpar o coração. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, diz a Bíblia. Se eu não me arrepender, aquele podre fica ali e é como mosca. Os demônios vêm, às vezes a pessoa pede até uma oração: ora por mim que eu estou atormentado. As moscas vão embora, aí depois começa a voltar tudo de novo, porque o podre está ali dentro ainda. Não tem como a gente ter uma vida que agrade a Deus assim. Deus precisa limpar tudo, tirar toda a mentira, tirar toda a imoralidade. Se não limpar, essa mosca volta e começa a atormentar a vida da pessoa.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É o que diz a palavra. Um coração contrito e quebrantado é a mesma coisa de um coração arrependido. É um coração que se quebranta, que quando erra, pede perdão a Deus. Isso é um coração quebrantado, é um coração que se arrepende. E para a gente terminar, você quer ter uma vida que agrade a Deus, sim ou não? Você precisa fazer o bem. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E eu vi aqui como é interessante esse versículo. De tais sacrifícios. Sabe o que Deus está falando? Fazer o bem exige sacrifício. Você quer ter uma vida que agrade a Deus, você precisa fazer o bem. Você precisa ser uma pessoa do bem. Mudou de você chegar, você vai fazer o bem. Você mudou de trabalho, você vai fazer o bem lá. Você mudou de rua, de bairro, você foi para um outro lugar, você vai fazer o bem lá. Onde você chegar, meu irmão, você tem que ser um agente do bem. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? É o que está escrito aí. Esse sacrifício, Deus se agrada. Em Isaías fala que as pessoas faziam jejuns, orações, cantavam louvores a Deus, mas Deus rejeitava tudo aquilo. Sabe por quê? Porque os lábios proferiam todas aquelas palavras de adoração, mas o coração estava longe de Deus. E não adianta nada. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é religioso. Deus não está ligado em atividade religiosa. Deus está ligado no coração do adorador. Você precisa ter um coração que adore a Deus de verdade. Como é que a gente pode fazer isso? Deus nos dá o conselho aí. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o maior desafio. Tem gente que só quer fazer o bem com aquele que faz o bem para ele. Aí é fácil, né? Vamos fazer o bem para quem faz o mal? Quem acha difícil isso aí? Fazer o bem com quem faz o mal? Mas é possível? Deus está falando para fazer. Os mandamentos de Deus não são pesados. Se Ele está falando, porque é possível fazer. Então a gente pode conseguir também. Mas isso aqui revoluciona a sua vida, revoluciona o local que você está, revoluciona a sua família. Eu vi uma história de uma mulher que tinha um problema terrível com a sogra dela. Tá? Terrível. Ódio mortal. Ódio mortal. Por uma palavra que ela citou uma vez. A sogra citou uma palavra uma vez. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. A nora ouviu a sogra falando para outra pessoa. O fulano, o filho, seria mais feliz se casasse com a ex dele, com a ex-namorada. E aí a nora ouviu essa palavra e a partir dali viraram inimigas mortais. E o homem, coitado, naquele fogo cruzado, entre a mãe e a nora. Anos e anos de casado, os filhos impedidos de ver os avós querendo ver os netos, e aquela guerra, aquela briga.
Que tristeza em família. E ela procurou ajuda, essa nora. E eu falei para ela, li esse versículo para ela. Falei, você quer causar uma revolução? Isso aí? Você quer revolucionar tudo? Vamos fazer igual Jesus fez? Vamos revolucionar, você vai causar um impacto, você vai amontoar brasas na cabeça dela. Ela deve ter pensado, não, que bom, então eu vou queimar a cabeça dela? Não, você vai deixar ela tão pensativa que isso vai tocar o coração dela. Faz um teste, começa a viver isso aqui, começa a praticar isso aqui com essa mulher. E ela morando em outra cidade, querendo ver os netos aqui, não podia, e aquela crise, aquela horrível, o homem quase desistindo de tudo, mas ela decidiu mudar, e a iniciativa foi da nora, porque uma não gostava da outra. Deu um passo de fé e falou, eu vou fazer sem vontade. Pastor, mas eu vou estar sendo falsa se eu fizer isso. Eu vou estar sendo falso. Não, você vai estar sendo obediente a Deus. Isso se chama sacrifício. Diga, sacrifício. Sacrifício é quando você faz alguma coisa sem vontade de fazer, mas você está fazendo por um propósito. Isso não é ser falso. Isso é ser inteligente. Isso é ser servo de Deus. Jesus fez isso antes de ir para a cruz. Ele não estava com vontade, ele fez um sacrifício. Ele foi porque era a vontade do Pai. Fazer um sacrifício é se identificar com Jesus. Por isso que tem grandes recompensas quando Deus olha para nós e fala, esse cara está se identificando com meu filho Jesus. Ele está fazendo um sacrifício. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente faz o bem, a gente está fazendo um sacrifício. E Deus sabe, porque Ele conhece o ser humano, foi Ele que nos criou. Como é difícil fazer o bem para quem nos faz o mal. Mas essa mulher se libertou desse sentimento. Primeira coisa que Deus fez na vida dela, quando ela começou a obedecer a Deus por sacrifício, por obediência, tirou a mágoa no coração dela. Ela ficou com outra cara, essa pessoa. Mudou as feições. Sabe aquela pessoa envelhecida? Nova, mas envelhecida? Cara para baixo, feições caídas, triste. Isso é sintoma, muitas vezes, de mágoa no coração. Uma pessoa rancorosa. Mudou. Assim, a cara dela já mudou. Só por ela ter começado a praticar. Obedecer ao Senhor. E a mulher lá, a sogra, começou a não entender mais nada do que estava acontecendo, ganhou um presente, ganhou uma mensagem, começou com uma mensagem, falando um versículo, desejando o bem para a pessoa, depois um presente, convidou para uma visita, passar uns dias na casa, e isso foi tocando o coração e mudando completamente, mas alguém precisou tomar a iniciativa. E mudou o relacionamento das duas. Passaram-se algum tempo. Deus já deu a primeira resposta. Uma bênção profissional de grande prosperidade. Sabe quem estava travando isso? A mulher. O cara me procurou e falou, pastor, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez na minha vida. Isso poucos meses depois. Sabe por quê? Porque Deus recompensa quando a gente tem fé para obedecer Ele. Amém? Meu irmão, isso são milagres de Deus. Milagres. Né? Milagres que Deus faz na nossa vida. Essa família foi transferida para outra cidade, a trabalho, mas eles saíram daqui transformados por Deus. Porque aquela mulher, ela decidiu obedecer a Jesus. Mudou a vida do homem. O homem agora está outra pessoa. As crianças estão diferentes. O que Deus quer fazer de novo na sua vida?
Deus quer fazer algo grande na sua vida, esse é o nosso Deus, mas Ele está esperando a gente dar um passo de fé, um passo de decisão. Olha aqui o que Ele diz aqui. Esses são nossos verdadeiros adoradores, essa é a verdadeira adoração. A gente crucifica a nossa vontade pela vontade de Deus, isso é ser um adorador. Olha o que diz aí, está chegando a hora, já chegou a hora para você, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores, Ele está querendo vir para perto, porque os verdadeiros adoradores têm um coração quebrantado, e Deus promete que Ele está perto daquele que tem um coração quebrantado. Você quer ser um verdadeiro adorador? Em espírito significa que através do teu espírito, passa pela tua alma, vai lá no teu espírito, e em verdade, porque tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não adianta ser um adorador só de boca, cantando música, só falando. Tem que ser com a vida. A gente precisa ser adorador de verdade com a vida. Você quer ser um adorador de verdade com a sua vida? Sim ou não? Hoje é o teu dia de você dar um passo de fé e descansar teu coração em Deus. De repente você está no meio da tempestade, no meio da prova. O dilúvio está quase chegando, mas faça como Noé, continue confiando, continue trabalhando com o Senhor. Faça como Noé, continue andando com Deus. Seja perseverante, não desista, que o Senhor está contigo. Se você quer ser uma pessoa, um verdadeiro adorador é aquele que engrandece a Deus com a sua vida, que agrada a Deus com a sua vida. Mas a tua vida tem coisa que você precisa consertar, tem moscas ali em alguma área que tem que tirar o lixo, meu irmão. Não tem como a gente viver para agradar a Deus assim. Tem que limpar, tem que falar: Senhor, essa área da minha vida aqui está podre, eu tenho que tirar. Isso exige sacrifício. Todo o bem que a gente vai fazer vai exigir de nós um sacrifício, um esforço, mas Deus vai te honrar. Amém? Toda vez que a gente se sacrifica por algo, por Deus, a gente está se identificando com o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. É o que Ele nos ensina lá no Getsemane, né? Se sacrificando pela vontade do Pai. Pensa agora, qual área da tua vida Deus quer tratar? Qual área da sua vida precisa mudar para você agradar a Deus? Pensa agora. Fecha teus olhos agora e pensa, fala: Senhor, essa área o Senhor conhece. Fala para Deus essa área e fala com Ele o teu desejo. Se você realmente está se arrependendo, peça perdão ao Pai. Senhor, eu tenho um temperamento difícil, Pai. Eu quero sempre tudo do meu jeito, tem que ser tudo do meu jeito. Ninguém está me aguentando mais, o meu filho não me aguenta mais, a minha mulher não me aguenta mais, o meu marido. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação. Seja a área que for. Você que está lutando com a imoralidade, você precisa confessar para Deus e tomar decisões que vão te ajudar a vencer isso aí. Pornografia está te derrotando, você vai deixar ser vencido por esse mal. Como que a gente vai ter uma vida que agrade a Deus se a gente dá lugar à pornografia, à imoralidade sexual, à mentira, seja o que for na tua vida agora, meu irmão? Confessa esse pecado para o Senhor. Porque aqueles que agradam a Deus têm um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos nossos irmãos aqui. O Senhor conhece a luta, a batalha. Nós estamos nessa campanha juntos, porque queremos ter uma vida que te agrade.
E ser um adorador é ter uma vida, Senhor, que faz o Senhor sorrir, faz o Senhor se alegrar. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós aqui e perceber em nós um coração disposto a lutar contra o pecado, a fazer o bem, a se arrepender quando errar, a ter uma fé, Senhor, que te agrada, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Abençoa a tua igreja, nos ajude nessa campanha, nos revela, Senhor, aquilo que está mais profundo em teu coração, para gerar em nós, Senhor, uma certeza, uma fé, uma santidade, um amor cada vez maior por ti. Abençoa a tua igreja, a semana de cada um, protege a tua igreja, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. Vão na paz do Senhor. Continue perseverando na campanha, porque Deus é fiel.